Sabe aquela sensação de que a nossa mente às vezes está lutando contra a gente? Aquela vozinha que fica lá martelando nos erros, imaginando sempre o pior, e parece que quanto mais a gente tenta calar essa voz, mais alto ela grita. A verdade é que a maioria de nós vive numa batalha constante com os próprios pensamentos, achando que ser feliz é, sei lá, apagar a dor. Mas e se o segredo não for lutar? E se for aceitar? Bom, bora mergulhar nisso. Pois é, essa luta toda, na maioria das vezes, não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, tem um psicólogo, Stephen Hayes, que é o criador da terapia de aceitação e compromisso, a ACT. E ele sacou uma coisa muito humana. Quanto mais a gente tenta controlar o que sente, mais a gente acaba virando refém dessas emoções. Vamos entender como é que isso funciona e, mais importante, como é que se sai dessa armadilha. Para entender melhor essa ideia, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, a tal da armadilha da mente. Depois, vamos ver por que aceitar não é desistir. Em seguida, a gente explora o poder do desapego. Conecta tudo isso com a ideia de viver com propósito e fecha com uma metáfora linda, a de que você é o céu e não a tempestade. Então, vamos começar com essa tal de armadilha da mente. Desde criança, né, a gente aprende que ser forte é controlar as emoções. Aquela coisa de engole o choro, pensa positivo. Só que essa tentativa de controle tem um preço, e ele é bem alto. Porque, no fundo, ela nos ensina a tratar nossos próprios sentimentos como se fossem inimigos. E aqui está o paradoxo na prática. Quem nunca tentou, com toda a força, não pensar em algo ruim, para descobrir que o pensamento ficou ainda mais forte? Ou prometeu para si mesmo, chega, não vou mais me preocupar, e a preocupação volta 5 minutos depois? A gente acaba tratando a dor como um erro, a tristeza como uma falha, o medo como fraqueza. E nisso, gastamos uma energia absurda tentando fugir do desconforto. Uma energia que poderia ser usada para viver de verdade. A imagem da areia movediça é perfeita para isso. Quanto mais a gente se debate para sair, mais fundo a gente afunda. Lutar contra o que está aqui dentro só aumenta o sofrimento. Então a pergunta que fica é, e se a verdadeira força estiver justamente em parar de lutar? E isso nos leva direto para o coração dessa ideia toda, a aceitação. Eu sei, quando a gente escuta essa palavra, é fácil pensar em passividade, em resignação, em desistir, mas na terapia de aceitação e compromisso, aceitar não tem nada a ver com desistir. Na verdade, é um ato de muita coragem. Aceitação, de um jeito bem simples, é parar de gastar energia negando o que já é reconhecer o que está presente, o que está acontecendo agora, mesmo que doa, e escolher conscientemente seguir em frente. É o primeiro passo para a liberdade psicológica. Não porque a dor some, mas porque ela para de nos controlar. Para essa ideia ficar mais concreta, tem uma metáfora que é ótima. Imagine só, um barco em alto mar. E de repente, do nada, começa uma tempestade daquelas. A aceitação é sobre como navegar nessa tempestade. Não dá para parar o vento. Não dá para controlar as ondas. Brigar com a tempestade é uma batalha perdida. Mas dá para ajustar as velas. Dá para decidir como atravessar a tormenta. Aceitação, então, é sobre agir com habilidade, não é sobre ficar parado esperando. É sobre escolher como se mover mesmo quando o mar está agitado. E aqui vem uma virada de chave fundamental. A dor não é o problema. O problema é o sofrimento que a gente cria ao brigar com ela. Na verdade, a dor é um sinal de que algo importa pra gente. A gente sente tristeza porque algo valioso foi perdido. A gente sente medo porque se importa com a nossa segurança. Essas emoções são só o reflexo daquilo que tem valor na nossa vida. Agora, vamos para o segundo pilar, o desapego. E atenção aqui, desapego não tem nada a ver com indiferença, com não ligar para nada. Significa simplesmente parar de se agarrar àquilo que a gente não pode controlar, e especialmente os nossos próprios pensamentos. A nossa mente é uma colecionadora profissional de memórias, arrependimentos e expectativas. E cada pensamento desses pode virar uma âncora invisível que nos prende. A grande sacada aqui é perceber que um pensamento é só isso, um pensamento, uma história que a mente conta, não a verdade absoluta. Quando a gente aprende a observar os pensamentos em vez de se fundir com eles, a gente sai do papel de personagem da história e vira o espectador. Vamos tentar um pequeno exercício mental, bem rápido. Tente trazer à mente um sentimento que tem sido evitado. Agora, em vez de empurrá-lo para longe, só observa. Perceba as sensações no corpo, talvez um aperto no peito, um nó no estômago. Apenas note, a emoção é um visitante, e nós somos a casa. Esse é o comecinho da aceitação. Simples, né? Mas é de uma liberdade imensa. Ok, a gente aceita o que sente, para de brigar com os pensamentos. E agora? O que a gente faz com isso? A terapia não para aí. Ela nos leva da aceitação para o compromisso.
Ou seja, usar essa liberdade para agir de acordo com o que realmente importa para a gente. Aceitar não é cruzar os braços e deixar a vida passar, é o completo oposto. É ter a coragem de dizer, sim, o medo está aqui, eu estou sentindo, mas meus valores são mais importantes, então eu vou dar esse passo. Ou, sim, a dor existe, e mesmo com ela, eu escolho viver uma vida que tenha significado para mim. O verdadeiro poder está aí. Pensa bem, quantas vezes algum sonho ou decisão já foi adiado por causa daquela espera de se sentir pronto? E se essa espera para se sentir pronto for, na verdade, a própria armadilha que nos impede de começar? Uma vida com significado não é uma vida sem desconforto. É uma vida alinhada com o que é importante para a gente. E para amarrar tudo isso que a gente conversou, chegamos na metáfora final. E ela é belíssima e extremamente poderosa para a gente criar uma nova relação com a nossa própria mente. Pensa na mente como se fosse o céu. E os pensamentos, as emoções, são as nuvens. Tem dias que o céu tá limpo, azulzinho, em outros tá carregado, escuro, com tempestade. Mas o céu, a consciência que observa tudo isso, ele continua sempre lá, intacto, aberto. A gente não é as nuvens, não é a tempestade, não é o clima. A gente é o próprio céu, o espaço onde tudo isso acontece. A raiva passa, a ansiedade passa, tudo é passageiro. Grande parte do sofrimento humano não vem das emoções em si, mas da nossa tentativa desesperada de controlá-las. A liberdade de verdade vem quando a gente para de lutar e abre espaço para o que estamos sentindo. É como um lago, sabe? Quando a gente para de agitar a água, ele encontra o próprio equilíbrio e se acalma sozinho. É bom guardar isso. Não somos a tempestade. Somos o céu. E o céu sempre permanece. No fim das contas, a aceitação é a arte de parar de lutar contra o que é inevitável. E o desapego é a coragem de abrir mão do controle. Essas duas coisas nos libertam da prisão que é a resistência. A paz talvez não esteja na ausência de dor, mas sim na presença da aceitação. Fica a reflexão: o que poderia mudar na vida a partir dessa nova perspectiva?